Olá pessoal, tudo bem? Vamos a mais uma aula. Hoje eu vou estar começando a escrever a redação sobre o tema questão das pessoas em situação de rua. Eu fiz uma observação, né, em duas aulas anteriores que eu fiz bem de forma rápida, né, que estava lá de férias, aí eu coloquei para vocês poderem entender como fazer o exercício, tá? Então não vou explicar mais os textos, eu vou passar agora para como a gente faria a redação, tá bom? Então vamos lá, nossa aula. Bem, a gente mostrou lá naqueles textos que eu apresentei para vocês, a que seria a minha tese, né? Eu vou usar um repertório, um desses três aqui, Constituição, Gilberto de Menstein e Declaração Universal de Direitos Humanos. O meu argumento 1 eu vou usar a omissão do Estado, que eu vou fazer no desenvolvimento 1. Eu vou usar como repertório um desses dois também, que eu vou escolher. E eu vou usar aqui no argumento 2 a invisibilidade social, também esses dois aqui, tá? Um desses dois. Bem, isso aqui eu pedi para vocês escreverem dessa forma, para eu poder observar se vocês estavam fazendo direitinho, né? Para o projeto de texto, né? Para vocês entenderem direitinho. Só que na hora da prova, vocês não vão poder fazer isso. Então, na hora da prova, como é que vai vir o que vocês vão escrever? Vai ter um espaço aqui, tá vendo? Isso aqui é a folha de rascunho, isso aqui foi do ano passado. Ela vai estar lá no final da prova, o texto vai estar lá no meio, e vocês vão ter que fazer esse projeto aí, tentar colocar as observações para vocês escreverem a prova. Então, vocês têm que procurar aqui em algum espaço em branco, tá vendo? Aqui na folha, para vocês escreverem. Coloquei aqui o tamanho da folha, tá? Quem quiser, eu vou deixar o PDF para vocês imprimirem, mas quem não quiser pode fazer na folha de caderno. Só que vocês têm que observar ó, que tem que ter 17 centímetros de largura e 19,5 de comprimento, tá? Para vocês poderem usar o tamanho da letra correta, para ter a noção de como vai ficar lá na hora da prova. Bom, como é que vocês fariam isso, escreveriam isso aqui? Não dá para escrever, tá vendo, bonitinho desse jeito. Não é assim que vocês vão fazer na prova. Comigo, durante esse processo, vocês podem fazer assim, mas na hora da prova vocês vão ter que escrever aqui nesses espaços, tá? Então, como é que você poderia? Vai ter que abreviar. Então, eu vou, por exemplo, introdução, eu vou botar aí, vocês colocam o que vocês quiserem. Aí eu vou usar aqui, ó, o GD, que eu sei que é Gilberto de Menstein. Né? O meu argumento 1 eu vou dizer que é o A1, e ele vai ser a omissão estatal, que eu sei que é OE. O 2 vai ser invisibilidade social, botei S, né? E aqui vai ser meu argumento 1, que eu sei que é esse aqui, ó. E aqui a minha repertório que eu vou usar é a Constituição Federal. Aqui o meu argumento 2 é invisibilidade social, que está aqui, ó. E eu vou usar a Hannah Arendt, tá? E a minha proposta de intervenção vai estar aqui. Eu vou abreviar também poder público, tá? Ação, modo. Enfim, vocês vão ter que ir lá na hora da prova escolher eu botei aqui do lado que é onde vocês vão escrever, né? Só vocês olharem aqui e escrever, tá? Ou botar aqui em cima e nesse espaço em branco aqui, tá vendo? Então vocês vão ter que escolher lá um pedaço aqui da prova para vocês colocarem esses lembretes. O projeto de texto nada mais é do que lembretes de como você vai desenvolver a sua redação, tá? Você está se organizando para não esquecer de nada lá, né? A ordem, né? A1 é o meu primeiro parágrafo de desenvolvimento. Então, aqui eu vou fazer omissão e não o inverso. Tem gente que inverte, né? Escreve aqui primeiro esse, depois esse. Chega aqui na hora da prova, coloca o 2 primeiro. Coloca aqui a invisibilidade social. Quando o corretor vai procurar, ele procura o primeiro que você escreveu aqui, não o segundo. Então, aqui é para você se organizar, ok? Então, é assim que vocês vão escrever lá na hora da prova. E a partir de agora eu quero que vocês façam assim. Porque é o projeto de texto, eu quero que vocês façam. Mas eu não vou pedir mais para vocês me entregarem, porque vocês nem me entregaram, né? Ok?
Bom, e aí eu botei aqui 3 artigos da Constituição, que você já tem até lá no papel, né? Mas vocês podem agora pegar aqui, que a gente poderia usar como repertório, né? No meu parágrafo, por exemplo. Como é que seria a minha introdução se eu escolhesse usar a Constituição Federal? Então, o meu artigo 3º aqui tem várias coisas. Mário, eu tenho que decorar isso aqui? Bom, eu entendo que seria interessante vocês decorarem, tá? Porque na hora da prova vocês podem lembrar do que cada pedacinho desse é e usar lá na prova. Se vocês não quiserem, eu não sei o que tem no artigo 3º, você usa só a Constituição Federal. Mas se você lembrar que é no artigo 3º, vocês quiserem estudar para na hora o corretor, quando for ler, falar assim, pô, essa pessoa realmente conhece, não está só jogando aí a Constituição, vocês poderiam botar assim, como é que eu escrevo a introdução, aquele período da introdução que eu vou usar, né? Para o meu repertório sociocultural. Como é que fica isso no papel, na prática? Fica assim, ó. O artigo 3º da Constituição Federal em maiúscula, de 1988, tem como objetivo fundamental erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais. De onde você tirou isso, Mara? Está escrito aqui, ó. Constitui o objetivo fundamental da República Federativa do Brasil. Não precisa escrever isso tudo aqui, tá? A gente pega mais ou menos o que está aqui, ó. Você poderia escrever construir uma sociedade livre, justa e solidária, se fosse o tema que encaixasse melhor com isso aí. Garantir o desenvolvimento nacional. Esse terceiro aqui, ó, erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais. Não botei o regional, tá vendo? Botei aqui, mas poderia não botar, tá? Promover o bem de todos, sem preconceito. Então, você pode pegar só um pedaço, poderia não botar aqui regional, poderia só assim, tem como objetivo fundamental erradicar a pobreza. Se fosse um assunto relacionado à pobreza, você bota só a pobreza. Erradicar a marginalização, reduzir desigualdade social. Então, você bota só um pedaço, não precisa botar isso tudo, tá? Mas é assim que você escreve o teu período, né? A tua frase, o teu período, né? O artigo da Constituição, quem faz o quê? Tem como objetivo fundamental o quê? Erradicar a pobreza. A frase, ela é construída assim, né? Quem faz, o que faz e como faz, de que forma faz, né? Quando você vai construir, você poderia dizer só quem faz o que faz, mas você pode também desenvolver isso melhor. A forma como faz isso. Então, uma frase basicamente é assim, você não precisa ficar escrevendo um montão de coisa. Então, o meu período, eu quero que vocês escrevam um período curtos, tá? Então, esse aqui seria um período para usar, se eu for usar a Constituição como repertório sociocultural. Outra forma que eu poderia botar, ó, eu peguei o 4º aqui, ó, promover o bem de todos sem qualquer preconceito ou discriminação. Precisa escrever exatamente, você pode cortar, não botei a origem, sexo, mas se você decorar isso e na hora cair algo que tem a ver com sexo, com raça, com cor, idade, você pode até usar isso especificamente, fica muito melhor, né? Mas você não precisaria. Mara, se eu não lembrar que é o artigo 3º, a Constituição Federal tem como objetivo fundamental, não precisa botar o artigo 3º, tá? No 5º, o artigo 5º estabelece que todos os brasileiros são iguais perante a lei, sem qualquer distinção. Esse primeiro pedaço aqui, ó. Uma outra forma, se eu quisesse usar uma parte aqui, ó, vamos supor a igualdade. O artigo 5º estabelece a inviolabilidade do direito à igualdade. Okay? Então, o que é inviolabilidade? Não pode ser violado. Estabelece que não pode ser violado o direito à igualdade. Você pode escrever assim também. Não lembrei aquela palavra. Não pode ser violado, não pode ser transgredido. Tá? No 6º, o artigo 6º da Constituição estabelece que todo brasileiro tem direito à moradia. Você vai ver que tem vários direitos aqui. Então, no nosso caso aqui, se eu fosse falar moradia, eu colocaria ele, ó, que está escrito aqui.
trabalho, moradia, ó, tá vendo? Fosse em relação a trabalho, eu poderia usar aqui também, nesse tema eu poderia usar direito a trabalho, moradia, alimentação, tá vendo? Posso usar qualquer coisa aqui que encaixe no tema. Outra forma, né, define que todo brasileiro, né, aqui embaixo, ó, em situação de vulnerabilidade social, tem direito a uma renda básica familiar. Eu posso usar isso aqui se eu quiser dizer que o morador, as pessoas em situação de rua deveria ter uma renda básica e o Estado não está dando isso para ele. Então, vocês veem que esses 3 artigos aqui, eu posso usar ele para praticamente todos os temas que vai cair no Enem, que vão cair. Se vocês decorarem isso aqui, ó, tá? Vocês conseguem usar a Constituição para praticamente como introdução ou como desenvolvimento para praticamente todos os temas, tá? Bem, lembra que eu falei sobre o Cidadão de Papel, do Gilberto de Menstein? O que é o Cidadão de Papel? O Cidadão de Papel é um livro que ele fez lá na década de 90, depois foi reeditando, né, publicando novamente, e o Gilberto morreu, acho que foi 2020 ou 2022. Ele escreveu um livro, ele é jornalista também, né? Ele era um jornalista, ele tinha alguns projetos, e ele foi dar uma palestra para adolescentes, e ele observou que os adolescentes na época estavam muito preocupados em relação à violência que acontecia. Ele é de São Paulo. E aí ele entendeu que essas pessoas elas não tinham muito conhecimento da Constituição e nem das leis que regiam o país, né, que eu concordo muito com ele. E aí, desculpa, ele resolveu escrever esse livro direcionado a criança e adolescente, tá? A ideia dele era que esse livro fosse utilizado nas escolas, né? Que os alunos pudessem ler esse livro. Então, a linguagem dele é acessível à criança e adolescente, é mais simples, para mostrar os direitos que a criança e adolescente são retirados dele. Né? Esses adolescentes, essas crianças, eles não têm direito à cidadania. Esses aqui são alguns dos assuntos que ele traz em cada capítulo, né? Esse aqui é mais ou menos dividido em capítulos. Ele traz em cada capítulo, ele fala sobre um determinado assunto. E ele começa a falar sobre cidadania, o que é cidadania. E ele vai abrangendo vários outros assuntos. Mortalidade infantil. Por que a mortalidade infantil, como ela afeta a cidadania, né? A criança já é gerada, né, e ela morre cedo. Por quê? Porque ela não tem uma boa alimentação, porque a gestação foi precoce e essa mãe não teve um planejamento familiar, uma oportunidade de ser atendido para ter uma gestação melhor. Essa criança não tem uma alimentação, essa criança vive sem esgoto, né? No esgoto, vamos dizer assim, sem tratamento de esgoto. Então, ele trata sobre isso. Desnutrição, a mesma coisa. Como que uma criança desnutrida vai para a escola, vai se educar, vai aprender, né? A violência, como é que a violência afeta tanto dentro de casa, né? Esses pais e esses filhos que se desentendem, né? E aí muitos vão parar na rua. Ele trata sobre isso. O meio ambiente, ele fala sobre não só o meio ambiente como a gente vê, mas assim, o que o lixo provoca, o que o esgoto em céu aberto provoca, o que você jogar um papel provoca. Então, o que isso afeta a cidadania das pessoas, né? O que a pessoa que não tem um meio ambiente ali harmônico, e não trata o ambiente bem, o que isso faz numa relação entre essa criança e esse adolescente como cidadão, né? A urbanização, ele fala sobre essas famílias que saem, como eu falei aqui no nosso tema, né? Sai do seu lugar, né? E vem para uma cidade que não tem uma urbanização adequada, né? Ela não tem um local para ela morar, e aí ela vai morar em cortiço, ela vai morar em favela, ela vai morar na rua. Ele fala sobre isso também. A renda, né? Como é que a falta de renda na família afeta essa criança, afeta esse adolescente, afeta a família. O desemprego, que a gente viu aqui também, né? A pessoa não tem emprego, vai para a rua, não tem uma alimentação. A inflação que corroeu o país, que corrói, né? Você tem preços altos, você tem
uma renda baixa, né? Então, você tem uma renda baixa, você não tem emprego, aí você tem uma inflação. Aí ele fala aqui do produto interno bruto, né? Como é que isso afeta, enfim. E por fim, ele fala da educação. Como é que a falta de educação, a falta do conhecimento, não educação formal, como a gente tem falado aqui também, né? Eu já tenho falado que educação é uma coisa mais abrangente. E ele fala como essa falta de educação afeta a cidadania. Então, tudo isso aqui, ó, ele mostra como isso afeta a cidadania. A falta dessas coisas, essas coisas de forma desorganizadas, elas afetam a cidadania. Então, ele diz que a gente tem várias leis, e ele se baseou na Declaração Universal dos Direitos Humanos para falar sobre isso. E aí a Constituição foi baseada na declaração, né, como vocês sabem, e ele fala que esses direitos estão no papel, muito bem escritos ali, mas não chegam até o cidadão. Por isso que ele chamou o livro de cidadão de papel. A cidadania só está no papel, não está na realidade da vida do brasileiro. Tá? Isso foi feito para a infância e adolescência, mas isso pode ser levado para todo mundo. Né? A gente pode usar isso aqui numa redação. Então, como é que a gente escreveria isso na nossa redação? Como é que a nossa introdução seria? Né? Então, vamos supor, poderia dizer assim, ó, em sua obra, O Cidadão de Papel, tá? Ver como é que a gente escreve aqui, ó, primeira letra maiúsculo, resto minúsculo entre aspas, né? Qualquer livro vocês colocam assim, filme, vocês podem botar, e de quem é, né? Então, em sua obra, Gilberto Dimenstein, vamos supor que fosse numa série, na série tal, de fulano de tal, né? Da Globo, da Netflix, o que vocês quiserem, o filme tal, vocês colocam aqui. Bom, no caso dele aqui, ó, faz um convite à reflexão de que a cidadania está garantida no papel, vírgula, mas não existe na realidade de muitos brasileiros. Então, ele contrapõe isso, né? Ela existe no papel, e aí você bota aqui, ó, mas, né, não existe na realidade de muitos brasileiros. Entretanto, não existe na realidade de muitos brasileiros. Porém, não existe na realidade de muitos brasileiros. Tá? Então, assim que a gente escreveria esse repertório sociocultural para falar de um tema, qualquer tema que diga que a gente tem o direito, mas só no papel. Na realidade, essa pessoa não tem. No nosso caso aqui, ele se encaixa, né? No nosso tema. Uma outra forma, eu poderia pegar qualquer coisa aqui, ó. Se você lembrar dessas coisas aqui que ele fala, você pode usar especificamente. Você pode usar, ó, faz um convite à reflexão, né? Pede para que a gente reflita sobre isso, de que essa cidadania está garantida no papel, mas que o desemprego aqui, impede que essa garantia seja uma realidade na vida de muitos brasileiros, tá? Outra forma, está garantida no papel, mas que o descontrole urbanizacional, a urbanização, impede que essa garantia seja uma realidade na vida de muitos brasileiros. Botei específico, tá vendo? Que a lacuna educacional, o que é lacuna educacional? É um termo que a gente usa para dizer que é alguma coisa que a pessoa não aprendeu, ela tem uma lacuna, ela tem um espaço ali que deveria ser preenchido, mas não foi. Então, você pode usar qualquer coisa. Se for meio ambiente, você pode usar violência, pode usar desnutrição, mortalidade infantil, renda, no nosso caso aqui, desemprego, ó, inflação. Então, qualquer coisa que você lembrar, educação, você pode usar o Cidadão de Papel. Por isso que eu falo que é um livro que você pode usar um repertório para praticamente todos os temas, porque ele fala sobre a Constituição, sobre as leis que você tem, mas não garante na realidade. A pessoa não usufrui daquilo. Uma parte da população não usufrui. Ela não é para todo mundo, é só para um grupo. Tá? É isso que ele fala, essa reflexão que ele faz. Tá? Então, eu recoloquei aqui a minha tese, né, o tema, o repertório, o argumento que eu vou usar aqui no desenvolvimento. Botei aqui só para a gente ter uma ideia, né? O que seria aqui meu projeto. E eu vou começar a escrever a minha redação. Bem, eu poderia colocar
o meu primeiro período aqui, ó. A grave questão das pessoas em situação de rua na sociedade brasileira configura um desafio a ser sanado, que é a minha tese lá. E depois eu poderia colocar um outro período, escrever assim, ó, 2 motivos existem para que isso aconteça. A omissão estatal e a invisibilidade social. Acabei, escrevi a minha introdução aqui. Essa introdução é correta? É correta. O Enem pede o tema, ele pede a sua tese, eu usei esse adjetivo aqui, ó, adjetivos são importantes para dar uma caracterização de opinião nossa, tá? E eu botei que configura um desafio a ser sanado, já até antecipei aqui, tá? E botei que 2 motivos existem para isso. Se você tiver uma situação em que você não encontre um repertório para uma introdução sua, você tem que usar esse artifício aí, você usa só os 2 períodos e acabou. Mas a gente viu que a gente pode melhorar isso, certo? Então, como é que a gente melhora? A gente pode fazer isso de 2 formas, basicamente. 2 formas que a gente vai usar aqui, tá? Que eu vou usar. Se vocês quiserem alterar a posição desses períodos, vocês podem alterar, contanto que tenha lógica, fique correto. Uma forma que a gente estabeleceu é que o meu primeiro período vai ter o meu repertório sociocultural, o segundo vai ter o tema que eu vou contextualizar ele com o repertório, eu vou dizer o que ele tem a ver com isso aqui. O meu terceiro eu vou trazer os argumentos e o meu quarto eu vou antecipar a minha proposta de intervenção, tá? Ou eu posso simplesmente fazer a mesma coisa aqui nesse e só mudar aqui no final, juntar esses 2 aqui. Eu posso antecipar aqui também, ó, eu posso antecipar onde eu quiser, tá? Mas eu vou tentar antecipar aqui no meu terceiro ou no máximo no meu segundo. Como é que fica isso na prática, né? Bom, na prática eu vou escrever assim, ó. Lembra que a gente botou lá, né? O artigo 6º da Constituição Brasileira de 1988 estabelece que todo brasileiro tem direito à moradia. Então, eu vou definir esse texto para o meu primeiro período. Primeiro período é o meu repertório sociocultural. A lei a gente bota assim, ó, o que é, o que ela faz, né? E para que ela faz. Uma frase é assim, um período é assim, né? O que você quer falar, né? Sobre o que você quer falar, o que aquilo vai fazer e como vai fazer, de que forma vai fazer, de que modo vai fazer, tá? Basicamente é isso. Bom, entretanto, o que é isso, Mara? Entretanto, eu vou dizer o seguinte, essa lei estabelece isso, mas na realidade o que acontece é diferente. Então, se é diferente, se é oposto, se é o contrário, eu tenho que usar aqui, ó, uma oposição, eu tenho que usar um conectivo, eu vou conectar esse período com esse, lembra? Conexão de interparágrafo? Eu vou conectar com uma palavrinha aqui que é uma conjunção aqui de adversidade, né? Isso aqui é o contrário disso, tá? Mas não precisa saber o que. Vocês sabem que vocês estão estudando, tem que responder isso lá na prova. No nosso caso aqui a gente vai usar entretanto, porém, quando havia tudo, vocês escolhem qual você vai usar. Entretanto, aí eu vou botar o tema, ó, o tema contextualizado. O que tem a ver com isso aqui? O grave problema em que se encontram as pessoas em situação de rua, olha aqui minhas palavras que eu tenho que usar, ó, a questão. A questão é o problema, tá? O grave problema em que se encontram as pessoas em situação de rua demonstra uma realidade de afronto constitucional. O que é afronto constitucional? Está indo de encontro, está indo contrário ao que a Constituição estabelece. Então, é isso que eu estou dizendo aqui. Poderia dizer assim, entretanto, o grave problema em que se encontram as pessoas em situação de rua demonstra o contrário, demonstra o oposto. Pode até escrever isso, tá? Eu quis botar isso aqui porque tem a ver com a Constituição. Bom, nesse contexto, outro conectivo, eu vou conectar, sempre buscar conectar, né? Nesse contexto, que contexto? Disso aqui, ó. Então, eu retomei o que eu estava falando. 2 fatores, ó, 2 motivos, eu escrevi fatores. Contribui, não botei existe, botei contribui para esse entrave, para esse. Como eu já tinha usado o problema aqui, ó, eu vou usar uma outra palavra aqui, tá? 2 pontos, isso é bom.
o corretor ele verifica que você sabe usar aqui a frase corretamente, tá? Tá explicando, usando 2 pontos. Formalmente isso é legal. Bom, a omissão do poder público e a invisibilidade social. Botei aqui, ó, ao invés da omissão do Estado, poderia botar a omissão do Estado, tá? Tanto faz, ok? Então, eu escrevi isso aqui, ó, agora nesses 3. E no final eu vou botar assim, portanto, né, dessa forma, se torna extremamente necessário que medidas sejam tomadas. Ó, configura um desafio a ser sanado. Necessário que medidas sejam tomadas. É a mesma coisa, só que eu falei diferente, falei mais bonito aqui, né? Assim se torna extremamente, é uma opinião, mais uma vez, extremamente, um adjetivo forte que eu vou usar. Extremamente necessário que medidas sejam tomadas para a efetivação dos direitos dessa minoria fragilizada. É uma forma de você fechar, tá? É um fecho. Efetivação dos direitos, por que eu fechei assim? Aqui eu não estou falando que existem direitos, mas eles não são efetivados. Aí aqui eu estou dizendo que precisa ser tomada medida para que isso aconteça. Então, a minha antecipação, mas eu não estou dizendo como, tá? Então, vocês vão ver que isso aqui, ó, a gente pode, vamos dizer assim, decorar, né, para você encaixar em vários temas, tá? Se eu fosse fazer só com os 3, tá vendo? Os 3 aqui, ó, como é que eu faria, ó? Aqui vai ficar igualzinho aqui, basicamente, tá? Ó, a Constituição, eu não botei o artigo, tirei, ó, define, estabelece, define. Estou mudando as palavras para você ver que vocês podem usar várias palavras. Tem que lembrar do conceito para na hora vocês escreverem, né? Que todo brasileiro tem direito à moradia, né? Tem tanto grave problema, mesma coisa aqui, ó. Demonstra uma realidade que afronta a lei máxima do país. Não botei Constituição, afronta constitucional, botei lei máxima do país. Você pode substituir Carta Magna, lei máxima do país. E configura um desafio a ser sanado. Ó. Antecipei aqui no meu segundo período, tá? Assim se faz necessário uma análise dos fatores que contribuem para esse entrave, a omissão do poder público e a invisibilidade social. Fiz só com 3, não fiz com 4, tá? Eu gosto mais assim porque fica bem divididinho, tá? O corretor olha e fala, aqui é o repertório, aqui ele contextualizou, né? Aqui ele contextualizou, aqui ele falou o argumento e aqui ele antecipou. Ele enxerga isso melhor, tá? E acho que fica melhor para se dividir. Mas se vocês quiserem, pode fazer com 3 também, não tem problema nenhum, tá? Ou assim, se vocês não conseguirem fazer assim. Mas eu acho que vocês têm capacidade para fazer assim, que é bem melhor, tá? Tudo bem? Aqui é a Constituição Federal. Bom, como é, a gente vai ver aqui, ó, que essa Constituição, eu posso escrever de uma outra forma. Ó. A Constituição foi um marco legal na direção de uma sociedade fraterna, plural e sem preconceito. É um período, primeiro período um pouco diferente. Se eu quiser falar sobre falta de fraternidade, sobre uma situação que não é plural, o que é, já expliquei para vocês, né, que você é diversificado, né, alguma coisa que tem algum tipo de, para uns é de um jeito, para outros não, ou acham que uma pessoa agir de um jeito é diferente, aí tem preconceito, você vai falar sobre preconceito, use isso aqui, tá? Aqui é igualzinho, ó. Entretanto, o grave problema que se encontra as pessoas em situação de rua demonstra que esse objetivo não foi alcançado. Já aqui ficou um pouco diferente. Que objetivo? Ó? A Constituição foi um marco legal na direção de uma sociedade fraterna, plural e sem preconceito. Mas isso não está acontecendo. Esse objetivo não foi alcançado. Então, você vai escrever isso. Assim, combater os motivos que afrontam a cidadania, estou falando da cidadania aqui, como a omissão do poder público e a invisibilidade, se torna extremamente necessário para a efetivação de uma sociedade, uma Constituição cidadã. Uma outra forma de você falar da mesma Constituição. Outra, né, aqui já é a Declaração Universal. Eu só vou mudar aqui, ó. Em 1945, a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Precisa botar isso aqui, Mara, se você não lembrar, não.
A Declaração Universal dos Direitos Humanos foi um marco legal, a mesma coisa, marco legal para a definição de direitos fundamentais de todos os seres humanos. Eu podia usar isso aqui? Pode. Podia usar isso aqui, ó, sociedade fraterna aqui? Pode inverter, porque elas foram baseadas na mesma coisa, tá? Entretanto, o grave problema que se encontra as pessoas em situação de rua demonstra que, apesar do Brasil fazer parte desse ideal, porque essa declaração é para vários países, né? E os países tiveram que fazer parte, dizer assim, não, eu estou dentro disso aí, eu também vou usar, né? Demonstra que, apesar do Brasil fazer parte desse ideal, o objetivo não foi alcançado. Mesma coisa aqui, ó. Por que eu usei isso aqui? É para explicar que eu sei, né, que não é esse documento aqui que eu uso para aqui no Brasil. Eu uso a Constituição, mas o Brasil faz parte, o Brasil está aí também, tá? Deixa eu só ver aqui o celular. O Brasil faz parte também, tá? Então, olha só. Aí, terminando. Assim, combater os motivos que dificultam essa perspectiva, que perspectiva do Brasil ser um país, né, que tenha, né, os direitos dos seres humanos estabelecidos e garantidos, né? Combater os motivos que dificultam essa perspectiva, como a omissão do poder público e a invisibilidade social, se torna extremamente necessário para a efetivação de uma Constituição cidadã. Tá? Então, eu amarro isso. Eu não posso pegar um repertório, botar ele e não dizer por que eu estou botando ele ali. Eu estou explicando, né? Eu tenho uma lei maior, inclusive ela não é no Brasil, ela é internacional. O Brasil faz parte, mas não, isso aí não acontece na prática com essas pessoas aqui. O foco é para dizer que com essas pessoas, isso aqui não acontece. Por que não acontece? Porque existe a omissão do poder público e essas pessoas são invisíveis socialmente. Né? Invisível socialmente, a gente pode botar um montão de gente, né? Por exemplo, quando você sabe o nome da porteira ou do porteiro da sua escola, você conhece ele, você conversa com ele, ou você passa por ele, nem dá bom dia. Você sabe o nome da pessoa que te serve o alimento, ou é só tia fulaninha, né? Você conhece, sabe o nome de repente a pessoa pega o ônibus todo dia com o mesmo motorista, o mesmo trocador, e você não sabe nem o nome. Você passa na rua, uma pessoa que está limpando a rua, você não dá bom dia, você nem olha. Então, isso é invisibilidade social. Isso aqui é seres humanos, tá vendo? Então, essas pessoas são seres humanos. Isso aqui é um direito fundamental do ser humano, tá? Bom, e se você usasse, lembra que eu falei, Mara, sempre vou usar como argumento lá a Constituição, omissão, invisibilidade social, eu vou dizer que é uma desigualdade, também está aqui, ó. Você pode usar várias coisas. Vamos supor que nesse caso aí você fosse usar o uso de drogas. Você poderia usar o uso de drogas. Lembra que a gente falou lá? Relação familiar, desemprego, desigualdade. Como é que isso ficaria? Pode botar a Constituição? Pode. Fica mais complicado. Não, você tem que encaixar. Mas vamos supor que você use aí, ó. Vamos pegar aqui esses três aqui, né? Como é que ficaria lá no Cidadão de Papel, tá? Ó. Em sua obra Cidadão de Papel, Gilberto de Menstein faz um convite à reflexão. A mesma coisa, tá? Mas não existe na realidade muito brasileira. Esse primeiro período aqui, ó, é igual. Observa que, ó, eu estou falando de outro argumento, mas eu vou usar o mesmo período de repertório sociocultural. Vou escrever do mesmo jeito, praticamente, tá? Bom, aí quando eu for contextualizar aqui, mostrar em que contexto ele se encaixa no meu tema e num argumento, eu vou botar assim, ó. Esse chamado mostra-se pertinente na questão das pessoas em situação de rua, visto que os direitos humanos não atingem essa parcela da população. A mesma coisa. A mesma coisa. Assim, combater... Aí eu mudo aqui, ó. Combater o uso de drogas e as relações familiares fragilizadas se torna extremamente necessário para mitigar a debilidade da cidadania apresentada por Dimenstein. Ok?
Então, assim, eu mudei só isso aqui, ó. Todo o resto é exatamente igual, só tem que verificar se eu consigo encaixar. Uma outra forma, eu trouxe até um outro autor que vocês podem usar, que é pequenininho, ó. Milton Santos, ele tem um livro chamado Cidadania Mutilada, que ele afirma que a democracia só é efetivada quando os direitos são desfrutados por todos os cidadãos. Então, é pequenininha também. Você pode decorar isso aqui também e usar. Entretanto, o grave problema em que se encontram as pessoas demonstra que essa efetivação não é alcançada por esse grupo. Assim, combater os motivos que dificultam essa universalização de direitos. Ele não está falando que todos, né, todos cidadãos, universalização, todos. Você tem que associar o que você está falando com o texto, com outro parágrafo, outro período, né? Essa universalização de direitos, como o desemprego, né, e a desigualdade social, são extremamente necessários para a exigência exposta por Milton seja uma realidade na sociedade. Que exigência? Que só existe democracia quando os direitos são desfrutados por todos os cidadãos. Então, uma forma de você escrever que isso aqui é isso. Ó. Ele disse que tem que ter exigido isso. E aí, no final, para finalizar, para fazer o fecho, eu retomo a ele aqui. Não preciso botar o nome, cidadania, boto só o Milton, aqui como eu botei aqui o de Menstein, tá vendo? É assim que a gente fecha. A gente volta ao pensamento que a gente iniciou, tá? E a gente diz que isso aqui precisa ser alterado, e a gente bota aqui. Assim que a gente faz uma antecipação da proposta de intervenção, mas a gente também antecipa que isso aqui tem que resolver. Lembra que eu falei que cada parágrafo também tem uma introdução, meio e fim? É assim que eu finalizo. Ó, é assim que eu finalizo, é uma forma de finalizar. Mara, mas se for um outro tema, você tem que encaixar, você tem que ter mais ou menos esse parágrafo na cabeça, né? Esse parágrafo aqui, ó, de fecho aqui, ó, esse aqui, ou alguns outros que eu vou mostrar para vocês, para na hora vocês não... Como é que eu escrevo? Você não tem nem ideia de como escrever. Aqui você vai ter uma ideia, você já escreveu. Você vai escrever isso aí algumas vezes, com outros temas do mesmo jeito. Você tem que procurar escrever do mesmo jeito. Não pode a cada redação querer construir um parágrafo completamente diferente, para ficar bonito, para dizer que você escreveu diferente. Não, aqui não é escola mais. Você vai escrever uma redação, o corretor vai ler uma só. Você pode escrever a mesma, de temas diferentes, igualzinho, que ele não vai ver, ele não vai saber que você fez isso, tá? É para você exercitar a forma que você lá na hora vai escrever, tá? Bom, e aí eu trouxe aqui para vocês verem, ó, aqui é o parágrafo, né? Então, se vocês observarem, o que vai mudar? Isso aqui, ó, vocês podem decorar mais ou menos na cabeça. Vai mudar o tema aqui, ó. Então, vamos supor que aqui fosse a fome no Brasil. O grave problema em que se encontram as pessoas que passam fome no Brasil configura uma desigualdade social. Ok? Visto que esse grupo não conta com, aqui eu botei que é moradia, alimentação e educação. Até eu mudei aqui, tá vendo? O parágrafo. Para vocês verem que a gente pode mudar isso. Ó. Eu posso botar só moradia, como eu posso entender que ele falta alimentação, falta educação, tá? Qual o direito aqui? Vamos supor que fosse fome. Não conta com uma alimentação adequada, tá? Se encontra numa realidade de alimentação fragilizada, alimentação inadequada, tá? Você vai escrever aqui o direito que não está garantido aqui. Nesse contexto, 2 fatores contribuem para esse entrave. Qual o fator? A causa que você vai achar aqui, ou a consequência, e a segunda aqui. Assim, se torna extremamente necessário que medidas sejam tomadas para a efetivação dos direitos dessa minoria fragilizada. Ok? Você tem um modelo aqui, um padrão que você pode usar, que você pode alterar algumas palavras só. Tá? Vamos supor que caia aqui educação. Você vai escrever. O grave problema que se encontra as pessoas que não possuem educação adequada configura uma desigualdade social, visto que esse grupo não conta com um sistema educacional adequado. Você vai escrever o que você quer. O problema que você encontra no tema
e o direito que foi retirado dessa pessoa, não é garantido a essa pessoa, tá? Bom, e no Gilberto de Mestai, a mesma coisa, tá? Pega aqui, ó, o iniciozinho, aqui, ó, você vai botar o tema e aqui o que foi que não foi garantido, tá? Aqui é a mesma coisa, ó, os argumentos lá dele, tá? Então você vê que a gente pode criar, e eu vou criar para vocês, vários desses modelos em que vocês podem usar, pode ter como base para vocês escreverem várias introduções, né? E vários desenvolvimentos também. Eu vou trazer vários desenvolvimentos também com esse padrão, assim como a conclusão. Então, vocês vão ter vários modelinhos que vocês vão poder usar. Mas eu queria, antes que vocês pudessem, ter uma noção do que vocês estão fazendo, né? Não é pegar aqui, encaixar e pronto. Vocês têm que ver se encaixa com o que vocês estão escrevendo. Não pode pegar uma coisa aqui que não tenha nada a ver e colocar aí no meio, tá bom? Bom, é isso que eu queria falar com vocês, tá? Eu vou deixar para vocês lá já alguns modelos de introdução e na próxima aula a gente já vai começar a fazer o desenvolvimento desse tema aí, tá? Então eu vou trazer para vocês o desenvolvimento na próxima aula, tá bom? Bom, fiquem com Deus e até lá.